Então vamos resolver, né, o primeiro exemplo, né, da aula. Anteriormente a gente viu uma análise, né, mas agora a gente está vendo aqui um exercício mesmo, que é o problema resolvido 1.1 da página 36 do Beer. Lembrem-se que agora a gente está usando outro livro, que é a quinta edição. Tá? Então, Beer, quinta edição. Problema resolvido 1.1, página 36. Então, a gente tem esse suporte aqui, certo? E a gente vai analisar esse elemento ABC. Okay? Ele tem 9,5 milímetros de espessura. Então, a espessura dele aqui é de 9,5 milímetros. E as partes inferiores aqui, ó, BC, elas têm 6,4 milímetros de espessura, cada uma. Tá? É utilizado, deixa eu ver aqui. É utilizado resina epóxi aqui em B para unir as partes superior com inferior. Então tem uma resina aqui que é uma cola, né? Cola aqui esse elemento AB ao elemento BC, aos elementos BC, né? E o diâmetro, o pino A aqui tem 9,5 milímetros de diâmetro e o pino usado em C tem 6,4 milímetros de diâmetro. Tem um diâmetro menor que o pino A. Okay? Beleza? A gente tem aqui também a largura desse elemento aqui, né, de 30 milímetros. Ela é constante. Aqui em cima, então, 9,5. Aqui embaixo, 6,4 cada uma. Beleza? Então, pede a tensão de cisalhamento no pino A. Okay? A tensão de cisalhamento no pino C. A maior tensão aqui dentro, né, em ABC, tensão normal, no caso. A tensão de cisalhamento média nas superfícies coladas aqui em B. E a tensão de esmagamento no elemento C. Aqui, ó. Tá? Elemento C aqui, no caso, seria bem no pino aqui. Tá? Então vamos calcular. Como não foi dado os esforços, das reações, calculadas as reações, né, de apoio aí, a gente vai ter que calcular pelo menos FAC, né? Porque a gente vai fazer a análise aqui desse elemento, então a gente precisa apenas de FAC, não precisa calcular DY, DX aqui. Então a gente faz simplesmente um aumento em D, né, elimina DY, DX direto, e a gente vê aqui que a gente vai ter um braço de alavanca de 150 milímetros vezes FAC, que vai ter que ser igual, né, a um sentido oposto aqui do momento, que vai ser de 130 mais 250, que dá 380, vezes 2.200 aqui, dessa força aqui em E, certo? Então, equilibrando aqui as duas, a gente vai ter, isolando aqui FAC na equação, a gente vai ter 3.344 newtons de tração no elemento AC, tá? Que é no ponto A aqui, mas a gente sabe que vai transmitir todo esse elemento aqui, vai ser transmitido um esforço interno aqui de 3.344 newtons, né? É uma barra aqui que ela é longa, certo? Então aqui em C vai ter o mesmo, a gente sabe que vai ter vai surgir um outro esforço aqui também, normal, né, que vai ser apontado para baixo aqui com o mesmo valor, quando a gente for fazer, se a gente for fazer o DCL da barra ABC aqui. Tá? Então, calculamos já a força, né, o esforço interno aqui, que é um esforço normal em AC. Para calcular o cisalhamento no pino A, ele está sobre cisalhamento simples, certo? Então a gente já tem o esforço interno ali que vai ser de 3.344, que no pino vai ser um esforço cortante, certo? E a gente vai agora só precisar calcular a área, né? Para dividir esse esforço cortante pela área. A área, a gente tem um diâmetro aqui de 9,5 milímetros, divide por 2, eleva ao quadrado e multiplica por π. E a gente vai ter uma área desse pino A de 70,9 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Tá? Dividindo então essa força de 3.344 por esse valor da área, a gente vai ter uma tensão de cisalhamento no pino A de 47,2 megapascal. Já na alternativa, na letra B, a gente vai ter que calcular a tensão de cisalhamento no pino C. O pino C a gente viu que ele estava sob cisalhamento duplo, certo? Tem dos dois lados a barra BC lá. Então, a gente sabe que essa barra está sendo tracionada, né? Então, ela tem um ponto aqui, um cortante aqui, que é o FAC, né? Igual ao
ao que estava lá em cima, né? No pino A. Então a gente tem um cortante aqui de 3.344 e a gente vai observar um cisalhamento, né? Em duas seções agora, né? Cada seção vai ter metade desse valor aí de esforço cortante, tá? Então a gente pega, ou a gente multiplica por 2 a área, certo? Ou a gente divide por 2 essa força. Nessa daqui eu resolvi dividir por 2 essa força, esse esforço cortante, certo? E dá 1.672 newtons para cada lado. E aqui a gente calcula a área, né? 6,4 milímetros de diâmetro. Então, 6,4 milímetros de diâmetro a gente divide por 2, multiplica um pelo outro, né? Eleva ao quadrado, vezes π, vai dar 32,2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Divide essa força de 1.672 pela área e encontramos aqui uma tensão de cisalhamento no pino C de 52 megapascal. Okay? Então a gente vê que no pino C, mesmo tendo um cisalhamento duplo, por ele ter uma área muito menor do que o pino A, ele vai ter uma tensão, né, de cisalhamento maior do que em A. A letra C ela pede para a gente calcular a maior tensão normal no membro ABC. A gente sabe que todo esse elemento ABC ele é tracionado, né, por um esforço que é constante, né? O esforço lá que a gente calculou de 3.344 newtons, certo? Então, se o esforço ele é constante, como é que a gente vê onde fica a maior tensão normal? Então, se a gente não pode mexer no esforço que ele é constante, então a gente tem que ver a área, certo? E a área, então a gente vai ter que procurar qual que é a menor área desse elemento, né, que vai estar submetido a esse esforço. Vai ser exatamente aqui no meio aqui do diâmetro, né, do pino em A. Porque em B tem dois pinos, então tem duas áreas. Aqui a gente tem uma área menor, que a gente vai pegar o valor aqui dessa área, dessa barra, né? Só que tirar a área aqui, projetada aqui desse pino em A. Então a gente tem que ela vale 30, né, a largura, e a espessura dela é 9,5. Só que a gente não vai utilizar todos os 30, né? Vai ter que tirar essa parte aqui do pino. Então, tirando a parte do pino, que é de 9,5, então vai ser 9,5 da espessura, vezes 30 menos o 9,5 do diâmetro do pino. Tá? A gente vai achar uma área aqui de 194,75 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, que é a menor área que a gente tem aqui nesse elemento ABC. Então, se a gente sujeitar esse esforço de 3.354 nessa área, a gente divide, né? Então, vai dar 17,2 megapascal de tensão normal, né? Aí eu coloquei aqui em A, que é justamente no ponto aqui em A, né? Então, esse é o maior esforço, maior tensão, na verdade, maior tensão normal nesse membro inteiro ABC, tá? Pede também para calcular a tensão de cisalhamento média em B, onde tem aquela cola epóxi. Tá? Então aqui, ou a gente já tem então o esforço, né, de 3.344 e a gente tem duas áreas, né, de um lado e do outro. Do lado de cá e do lado de lá. Ou a gente divide por 2 a força, F1 e F2 aqui, ou a gente multiplica por 2 a área, né, um do lado e outro do outro. Então eu resolvi multiplicar por 2 a área agora. Então, essa força, né, de 3.344 dividido pela área, que vai ser 2 vezes 30 vezes 45 milímetros, que é a altura aqui que fica essa cola epóxi. Né? Então, a gente vai ter 2,7 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, que vai sofrer uma tensão de cisalhamento aqui no ponto B. Né? A gente divide, então, os 3.344 por os 2,7, né? Então vai dar 1,24 megapascal de tensão de cisalhamento aqui no média, né, em B. E por fim do exercício, eles pedem para a gente calcular a tensão de esmagamento no membro ABC em C. Então, fala que é no membro ABC porque o pino C vai causar no membro ABC, né, ao invés de causar naquele outro elemento, naquela outra barra que está na horizontal. Então aqui a gente pode tanto dividir multiplicar a área por 2, né, quanto dividir
a força, né? Eu vou multiplicar por 2. Então, o esforço a gente já tem, né? O valor de 3.344. E pega essa área, né? Multiplica por 2, que é de 6,4 milímetros de diâmetro aqui. Na verdade, não é de diâmetro, é espessura aqui, né? E vezes 6,4 milímetros de diâmetro do pino, tá? Então vai dar aqui 81,92 vezes 10 a menos 6. Pega o esforço aqui que está aplicando em cada um e divide pela área, vai dar uma extensão de esmagamento de 40,8 megapascal. Então está aí resolvido o exercício. O problema resolvido 1.1 da página 36. 6.6. Diagrama de tensão e deformação. Conforme suas características, os materiais eles podem ser classificados como dúteis ou frágeis. Um material dútil, quando ele é submetido a um ensaio de tração, ou seja, quando você aplica forças de tração neste material, ele apresenta uma deformação plástica procedida, né, por uma deformação elástica. Então, primeiro ele faz uma deformação elástica e depois ele apresenta, né, uma deformação plástica até atingir o seu rompimento. Okay? Exemplos de materiais dúteis, né, a gente tem aí metais, né, como o aço, o cobre, latão, alumínio, bronze, níquel, e são todos materiais que a gente vê uma grande deformação, né, plástica surgindo aí quando a gente faz um ensaio de tração neles. Já o material frágil, quando ele é submetido a um ensaio de tração, não tem nenhuma deformação plástica, ele só tem uma fase elástica, né, a deformação elástica, e até o seu rompimento. Então, uma vez que acaba a deformação elástica, ele já se rompe, ele não passa para uma fase plástica além da deformação. Tá? Exemplos, a gente tem, por exemplo, exemplo do concreto, do vidro, da porcelana, cerâmica, gesso, cristal, acrílico, baquelite, borracha também, alguns tipos de plástico bem elásticos. Tá? Então todos eles aí são materiais em que se você fizer um ensaio de tração, ele vai deformar elasticamente, talvez muito, talvez bem pouco, né? No caso de porcelana, de vidro, por exemplo. E uma vez que ele vai começar, quando vai chegando no limite de resistência dele ali, da fase elástica, ele já se rompe. Tá? Então essa é a diferença para um material dútil. Tá? Tá, mas o que é um ensaio de tração? O ensaio de tração, pessoal, ele é utilizado por essa máquina aqui, que é uma máquina universal de ensaios de tração. Tá? Ela pode fazer tanto ensaio de tração quanto de compressão. Okay? E basicamente você coloca um corpo de prova, que aqui está o início aqui do corpo de prova antes do ensaio, tá? Aqui também. Você coloca, ele prende aqui nesse gargalo, né? nessa parte aqui, e a máquina começa a fazer um ensaio de tração, né? Ou seja, vai começar a tracionar esse corpo de prova de forma bem lenta, muito lenta. Aí considera como se fosse uma carga estática. Você deixou pendurado ali uma carga estática, por essa carga ela vai crescendo conforme o tempo. Tá? E aí se mede a variação dessa carga, certo? Você está vendo ali qual que é a carga que está sendo aplicada no material. E junto com a variação dessa carga, você mede também a variação do comprimento, né, do material, a deformação dele axial ali, longitudinal, e também do diâmetro, né, que vai ter uma deformação ali no diâmetro dele, mas nem sempre mede a deformação do diâmetro. E isso vai puxando, vai tracionando o material até sua ruptura. Né? Se for um ensaio de ruptura, ele vai até o material se romper. Aqui nesse caso, a gente vê que alguns materiais, aqui já depois de ser tracionado, ele está vendo que ele está bem maior, aqui o comprimento dele aqui em relação ao inicial. Aqui também dá para ver a diferença. Então eles alongaram bastante.
E dá para ver também uma estricção, que é uma redução da área bem aqui no ponto central, ó. Dá para ver aqui a redução da área da seção transversal. Então imaginamos que a gente tem um corpo de prova aqui, ele tem um comprimento inicial L0, certo? E ele é submetido ao ensaio de tração. Tá? Então fez o ensaio de tração, ele não atingiu a ruptura, tá? E ele teve uma deformação plástica, e o comprimento final desse corpo de prova, quando saiu do ensaio, foi de L. Ele chegou até aqui. Ó. Então, L seria daqui até aqui. Se a gente pegar L menos se pegar o comprimento final menos o inicial, a gente vai ter uma variação, certo? Essa diferença aqui ela é chamada de alongamento, tá? Representado por esse delta, um delta minúsculo. Tá? Se a gente quiser determinar a deformação específica do material, essa deformação específica ela é representada pela letra epsilon, outra letra grega também, e ela representa a deformação de uma barra submetida a uma força axial. Então a gente consegue essa deformação específica através ali do ensaio de tração, né, de uma força axial ou de compressão. E a gente tem que utilizar, para calcular a deformação específica, a gente pega o alongamento e divide pelo comprimento final, né, dessa barra aí, desse corpo de prova que foi submetido aí ao ensaio de tração. A deformação específica, né, ela é uma grandeza dimensional, porque o alongamento ele é medido em um comprimento, né, e o comprimento final também. Então, por exemplo, se for milímetro por milímetro, vai dar, você corta os milímetros, então vai ser adimensional. Então não tem unidade essa nossa grandeza aqui, deformação específica. Então, quando a gente faz um ensaio de tração, eu já falei que a gente tem que medir os alongamentos, certo? Quanto o material está aumentando de tamanho, né, no seu comprimento. E também vai ao tempo todo estar adicionando carga ali naquela tração, né, aquela carga axial, também está medindo qual que é a carga que está colocando ali, certo? Então vai tendo uma relação de carga por alongamento, certo? Se a gente pegar então essa carga e dividir pela área do material, a gente vai ter a tensão normal. E se a gente pegar o alongamento e dividir pelo tamanho inicial lá do tamanho final, né, do material, a gente vai ter o epsilon, né, que é a deformação específica. Assim, a gente consegue montar para cada ponto que a gente for encontrando, né, a gente consegue montar o diagrama de tensão e deformação. Esse aqui é um diagrama típico do aço, tá? A gente consegue enxergar aqui várias partes, vários setores aqui e vários pontos também que são importantes para a gente identificar aqui como é que funciona, né? Quais as propriedades, os valores ali que a gente encontrou aqui através desse ensaio, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu posso mais falar sobre esse diagrama de tensão e deformação para vocês. Uma coisa importante é aqui a gente tem tensão por deformação, certo? Tem máquinas, né, de ensaio de tração que elas, ao invés elas não conseguem fazer isso aqui, porque a gente teria que ter ali informações sobre o corpo de prova, né, como a área e o diâmetro, o comprimento dele. Agora, mas a gente tem a máquina, ela mesma que coleta as informações, né, de carga que está aplicando ali e do alongamento que está sendo feito. Se você pegar então e fizer um gráfico de alongamento no eixo X aqui por carga no eixo Y, a gente vai ter um gráfico com a mesma forma, né, o mesmo formato desse aqui, só com dimensões diferentes, né? Vai ter uma escala diferente para os dois eixos, certo? E vai ter algumas diferenças. Por exemplo, aqui, ó, já eu falo sobre esse ponto em específico aqui, que é o ponto que acontece a estricção. Basicamente, a estricção é quando você diminui a área. Tá? Se você for diminuir a área, você diminui a área e com a diminuição da área, o que acontece com a tensão? Ela cresce.
certo? Mas se a gente for fazer o gráfico, né, apenas da carga axial pelo alongamento, a gente vai ver que ao invés de subir aqui nesse ponto aqui, ó, vai ver uma descida. Porque na verdade o que acontece é que como a área desce, né, a área diminui, a carga começa a diminuir também, pois ele não dá mais, o material não oferece mais resistência à deformação, certo? Então você vai ter uma diferença quando a gente faz o ensaio de tração numa máquina. O gráfico que ela vai te entregar com os eixos sendo carga axial e alongamento, vai ser igual a esse, porém após a estricção, no início da estricção que ele vai cair até a ruptura, tá? Ponto D, que é onde ele rompe. Então é essa a diferença aqui do gráfico de tensão e deformação para um gráfico de carga axial por alongamento. Mas o mais importante para a gente é de tensão e deformação, porque não pode, a geometria do material não pode ser levada em conta, né? Ele tem que ser pegar puramente as propriedades do material. Então, uma vez que a gente divide pelas dimensões, a gente vai ter valores aqui que são quantidades são específicas, elas são graças apenas ao material, tá? Então, a tensão e essa deformação específica aqui. Então, o que são cada um desses pontos? O que significa essa fase elástica, fase plástica? Eu vou falar para vocês. Bom, aqui a gente vai iniciar então na primeira parte do diagrama, né, onde está escrito aqui fase elástica. Essa fase elástica ela é bem característica em vários metais, por exemplo, até em materiais frágeis também tem uma fase elástica. Tá? Fase elástica é aquela fase em que se você começar a aplicar uma força de tração no material, ele vai deformando, 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 e se você soltar o material, você parar de aplicar força e retirar essa força, ele vai voltar ao ponto inicial, certo? Então, ele vai voltar à deformação zero, tá? Vai voltar ao comprimento inicial do material. Isso é bem interessante, por isso chama elástico, quer dizer que ele tem a propriedade aqui nessa fase, nessa primeira parte aqui, ele consegue retornar ao seu comprimento inicial, tá? Então, uma deformação elástica significa que é uma deformação em que ela não é permanente. Uma vez que você retira a carga de solicitação ali, ela vai retornar ao comprimento inicial do corpo de prova. Tá? A partir daí, a gente tem fase plástica, que é uma fase em que é mais específica para materiais dúteis. Tá? Material frágil, quando ele começa a ter fase plástica, ele se rompe. Então a gente vê fase plástica em metais, em plásticos, né? Em vários outros tipos de materiais dúteis. Tá? Esse ponto A aqui ó, é o limite de proporcionalidade, tá? Que é o final da fase elástica e o início da fase plástica. Tá? Então aqui a gente tem um σp, que é a tensão de escoamento, tensão limite de escoamento, que é onde o material começa a resistência do material ao escoamento. Se você conseguir vencer essa tensão, o material começa a escoar. Tá? Já falo o que é isso. E vocês veem aqui que fala que é tensão limite de proporcionalidade. Como assim proporcionalidade? É fácil a gente reparar aqui ó, que na fase elástica a gente tem uma proporção linear. Tá vendo aqui? É uma reta isso aqui, pessoal. Isso aqui vai ser... Tem um cara chamado Hooke, né? O famoso da lei de Hooke, que ele fez a lei dele é justamente em cima dessa relação que eu já vou falar para vocês daqui a pouco. Tá? Então, uma vez que a gente consegue vencer essa tensão limite de escoamento aqui, a resistência ao escoamento, o material começa a escoar, logicamente, se ele for um material dútil. Tá? E tem material que não tem uma fase de escoamento bem definida. Esse aqui, por exemplo, um diagrama de tensão e deformação típico do aço. Então a gente vê um escoamento aqui bem grande. Tá? Aqui não está em escala, tá? Porque se eu fosse fazer um gráfico em escala, essa fase elástica ela seria quase junto aqui ao eixo Y, aqui, o eixo da tensão, e o escoamento ele pode chegar a 200 vezes a deformação em relação à deformação visto aqui na fase
elástica, tá? Então o escoamento é o quê? Ele é caracterizado por um grande aumento da deformação do material sem acréscimo de carga. Então não há acréscimo de carga, tanto que ele fica aqui quase na constante aqui, na tensão. Tá? Isso aqui, o que está acontecendo no material nessa fase? Ele está a estrutura atômica desse material ele está sendo refeita lá dentro, está sendo organizada para ele conseguir absorver, conseguir aguentar aquela tensão que está sendo solicitada ali dentro, né? Está sendo aplicada ali dentro daquele material. Então ele vai começar a se estruturar lá dentro para ele conseguir aguentar mais tensão lá dentro. Ele vai tentando organizar para ter mais resistência, né, a essa solicitação axial. E mesmo aqui dentro, a partir daqui, como acabou a fase elástica, aqui a gente tem uma deformação plástica. Deformação plástica é uma deformação que é permanente. Tá? Uma vez que você começa a fazer uma deformação plástica aqui, o material não volta. Tá? Não volta nessa deformação plástica. O que acontece é, se você parar aqui na metade de A e B e tirar a solicitação de carga, ele vai voltar, né, até a tensão zerar aqui, né, ele vai voltar, porém ele vai voltar no mesmo ângulo aqui, ó, dessa fase elástica. Então ele só vai voltar à deformação elástica que ele teve lá no início. Então, por exemplo, se eu estou lá fazendo ensaio de tração, está na metade do escoamento e eu paro de fazer o ensaio e volto. Aí ele vai voltar e vai mostrar uma deformação residual aqui, puramente de puramente plástica. Tá? Então essa daqui vai ser nossa deformação plástica a partir desse ponto aqui. Tá? Então aqui, ó, tudo daqui para frente é uma deformação já permanente. Okay? Uma vez que o material não consegue mais se reorganizar lá dentro, ele vai começar a ceder. Ou seja, ele não vai aguentar mais segurar aquilo lá, aquela deformação, com aquela tensão, né, se deformando. Ele vai começar a ceder na verdade, ele vai começar a oferecer mais resistência à deformação. Tá? Aí vai precisar aumentar a carga, né, aumentando a tensão também. Nesse ponto aqui ele começa a subir, porque ele vai pedir mais tensão para você conseguir deformar mais ele, vai precisar de ter mais carga, até chegar a um ponto C, que é o limite máximo de resistência desse material. Tá? Aqui ó, é o sigma máximo. Lembra lá do sigma admissível lá? Então ele é medido a partir daqui. Ó. Ou ele é medido a partir daqui, na verdade, ou ele é medido a partir daqui. Ó. Depende da aplicação. Se você quer que seu material aguente apenas uma fase elástica, você fala que a sua tensão máxima admissível para esse material é o limite de tensão de resistência ao escoamento. Se você aceita que esse material se deforme plasticamente também, então você usa a resistência máxima dele, que é a resistência que é no limite máximo de resistência dele. Tá? Então aqui a gente vê que o limite máximo de resistência e início da estricção. Né? Como eu falei no slide anterior, é onde a gente começa a ter uma redução da área da seção transversal daquele material. O local em relação ao comprimento, o local em que vai surgir essa estricção depende muito da homogeneidade do material. Tá? Se for um material que ele não é perfeitamente homogêneo, ele tem algum poro, algum local, então naquele local onde aquela seção que tiver mais poros, quer dizer que vai ter menos área, né, na seção ali. Então naquele ponto ali, com certeza vai ser onde vai ter maior tensão, né, porque a área vai ser menor. Então é ali que vai começar a diminuir a área. E diminuindo a área, você tem a diminuição da área, então aumenta a tensão se for manter a carga. Mas a gente já sabe que, na verdade, a carga cai, porém a área ela vai cair muito mais rápido do que a carga. Isso acontece, vai diminuir na área até chegar na ruptura. Tá? Esse ponto D aqui é o ponto de ruptura do material. Então, beleza. Material
tem a fase elástica, onde se soltar, se tirar a solicitação, ela volta. Tem a fase de escoamento, onde ele reorganiza toda a estrutura atômica dele lá dentro para aguentar toda aquela tensão. Aí ele vai ficando cada vez mais resistente até chegar num ponto em que ele não consegue se reestruturar mais. Agora ele é muito mais resistente. Então a máquina vai lá e adiciona mais força, certo? Aumenta a tensão ali até ele chegar no seu limite. Aí quando ele chega naquele limite ali, a área dele vai começar a diminuir, vai começar a surgir a estricção até a ruptura, que é onde vai ocorrer bem no ponto ali da estricção. Okay? Então esse aí é o nosso famoso diagrama de tensão e deformação. Tá? Se vocês tivessem alguma disciplina relacionada a materiais, não sei se tem, vai ser exatamente isso aqui, vai ser um dos primeiros gráficos que vocês vão ver, que é onde a gente vê, né, as resistências aí, os limites de resistência do material, onde a gente tira essas propriedades para depois a gente poder fazer os dimensionamentos, né, de estruturas como a gente tem feito. Então vamos lá. Eu acabei de adicionar esse slide aqui para mostrar para vocês tanto a estricção, né, aqui a gente consegue ver uma redução da área aqui desse material. Esse corpo de prova deve ter sido retirado, né, deve ter sido terminado o ensaio quando começou a estricção dele, tá vendo? E aqui, ó, um material, um corpo de prova muito parecido, onde teve até a ruptura do ensaio. Então aqui a gente tem o início aqui da estricção e a gente vê que o material se rompeu. Tá? Esse aqui da esquerda é um material dúctil, tá? Então ele teve uma fase plástica, certo? Ele teve uma deformação plástica, teve a estricção, teve toda aqueles pontos característicos que eu mostrei para vocês no diagrama. Tá? E esse daqui já é um ensaio de tração de um material frágil. Tá vendo a forma como ele rompeu aqui, ó? Certo? Então, se vocês quiserem um exemplo, por exemplo, um material frágil é o giz da lousa, né, do quadro. Se a gente fizer um ensaio de tração nele, ele vai romper dessa forma aqui. Ó, tá? Só lembrar disso aí, que o material frágil ele rompe e quase você não vê redução na área. Você não vê redução na área, simplesmente rompe. Tá? Tem bastante poro, principalmente alguns cerâmicos, por exemplo. Tem poroso, então a gente consegue ver onde ele rompe. E ele rompe justamente onde tem mais defeito no material. Tá? E aqui a gente vê no dúctil, a gente tem estricção, tem deformação plástica, tem tudo aquilo que a gente viu.